Olá, vim mais uma vez falar sobre as maravilhas de Deus em nossa vida. Hoje a palavra está no livro de Mateus, que diz assim, Mateus capítulo 5, no versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existir céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Vamos começar por esse versículo. Um versículo muito polêmico que muitas religiões usam para afirmar que Jesus não aboliu a lei, para afirmar que Jesus cumpriu as regras religiosas da lei de Moisés. Mas isso não é verdade, porque Jesus, ele não veio pregar novamente a lei de Moisés. Se Moisés já havia introduzido a lei dele no mundo, por que Jesus viria também fazer o mesmo? Então, por que Jesus está dizendo aqui que não aboliu a lei? Jesus está dizendo que não aboliu a lei porque ele cumpriu as profecias descritas na lei. As profecias, sim, essas Jesus cumpriu. Não as regras religiosas, aqueles mandamentos rigorosos, aquelas regras rigorosas, aquelas ordenanças rigorosas. Essas Jesus aboliu. Mas, com respeito à profecia, que é o que diz aqui a passagem, Jesus cumpriu profecias tipo Moisés subiu no monte, é uma profecia. Os sacrifícios sendo entregues no templo são profecias. Toda a lei e os profetas são profecias, mas nós temos que aprender a ver isso. Se Jesus viesse cumprir as regras da lei, ele não poderia, por exemplo, passar com os discípulos em uma fazenda, como ele passou, em um local de plantação, e comer as espigas no sábado. Porque comer as espigas, as frutas, ou fazer qualquer colheita no sábado era proibido. Mas Jesus fez isso com os discípulos. Então aí ele já não cumpriu, o sábado, a lei do sábado. Outra coisa que se Jesus tivesse realmente preocupado em cumprir a lei, ele não faria, seria perdoar a prostituta. Porque, de acordo com a lei, aquela prostituta deveria ser apedrejada. Então, se Jesus realmente estivesse preocupado em cumprir as regras da lei à letra, ele teria apedrejado a prostituta e não perdoado. Um terceiro caso, porque há muitos, mas vou dar apenas esses 3 exemplos. Se Jesus estivesse preocupado em cumprir as riscas, as regras da lei, ele não curaria os doentes, ele não curaria os leprosos, porque os leprosos tinham que ser afastados. Ninguém poderia encostar nos leprosos. Então, Jesus fez o contrário. Jesus curou os leprosos. E fazendo isso, ele nos mostra que não estava preocupado em seguir à risca a letra da lei, em seguir à risca as ordens que estavam ali. Mas quando ele diz, não vim abolir a lei e os profetas, vê que aqui ele inclui os profetas. Jesus inclui os profetas. Então, ele quer nos mostrar com isso que ele estava falando das profecias que estavam relacionadas a ele. E não preocupado em guardar mandamentos da lei. No versículo seguinte, diz assim: todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus.
mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, que mandamentos Jesus está falando? Porque as religiões, muitas delas, não todas, mas interpretam esses mandamentos como se fossem os 10 mandamentos. Mas Jesus aqui não está falando dos 10 mandamentos, e nós vamos ver isso mais abaixo. Então, temos que nos preocupar sim em praticar, em cumprir as profecias que estão também descritas a nosso respeito, como estavam descritas a respeito de Jesus. Jesus cumpriu as profecias que estavam descritas a respeito dele. Nós também temos que cumprir. Dando seguimento aqui ao texto, no versículo 20, diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mais um versículo que reforça o que eu disse. Jesus fala aqui: se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus, a justiça dos fariseus era por onde? A justiça dos fariseus era pela lei de Moisés, pela letra da lei, pelas regras da lei, pelas ordenanças da lei, que eles não podiam fugir. E se eles praticassem, isso seria a justiça dele, como está lá no próprio livro da lei, que quem praticasse tais atos, essa seria a justiça daqueles que praticavam. Então a justiça da lei de Moisés é pelo cumprimento das regras, é pelo cumprimento dos mandamentos. Mas Jesus diz aqui, se a sua justiça, Jesus estava ali pregando no monte, naquele momento, e ele pregando para as multidões, ele disse: se a justiça de vocês não forem superior à justiça dos fariseus, que é pela lei, pelas regras da lei, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Então a nossa justiça não pode ser pelas regras, pela letra da lei, pelas ordenanças. Nossa justiça tem que ser pela fé. A justiça daquele que crê em Jesus Cristo é pela fé. Só nessas passagens que eu li, já podemos perceber que Jesus, quando ele diz não vim abolir a lei, ele não está se referindo à lei escrita, não a lei escrita sim, mas ele não está se referindo às regras religiosas da lei. Ele está se referindo às profecias que estão contidas na lei. E é isso que eu quero passar hoje. Jesus, quando ele diz não vim abolir a lei dos profetas, ele está dizendo que não veio abolir aquilo que estava escrito a respeito dele. Porque todo o Antigo Testamento é lei. De Gênesis a Malaquias é lei. Como eu já citei aqui, quando Moisés subiu no monte, ali estava uma profecia. Quando haviam os sacrifícios no templo, ali estavam profecias. No livro de Gênesis, a criação de Deus, ali também é profecia. O povo sair do Egito é profecia. Então todas essas coisas são profecias. Então são essas coisas que Jesus não veio abolir. E tanto que Jesus fala aqui no versículo 17, no versículo 18, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei o menor traço ou a menor... Desaparecerá da lei o menor traço até que tudo se cumpra. Se Jesus estivesse falando das regras religiosas da lei, ele não falaria isso de jeito nenhum. Então vamos ver aqui quais mandamentos de que Jesus está falando. Se realmente Jesus está falando para nós guardarmos os mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, ou se Jesus está falando que nós temos que guardar os outros mandamentos
que vieram através dele. Vamos lá. No versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Os antepassados daquele povo recebeu um dos mandamentos que dizia: não matarás. E Jesus fala assim, logo em seguida: mas eu digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Veja só, no mandamento da lei de Moisés diz: não matarás. Ou seja, se a pessoa não praticasse o ato de matar, ele estava absolvido, ele seria uma pessoa justa. Mas em um mandamento que Jesus traz, Jesus diz: eu digo, Moisés disse: não matarás, mas eu digo, qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Na lei de Moisés só estaria sujeito a julgamento se matasse, mas Jesus diz: qualquer que se irá, qualquer que xingar seu irmão. Veja que é uma coisa muito mais profunda do que apenas matar. Jesus disse: não só matar, mas se irá contra o irmão, você já está sujeito a julgamento. Então, se nós formos analisar aqui, existe um mandamento da lei de Moisés que valia apenas com a atitude de não fazer, mas existe um novo mandamento que Jesus traz, que é um mandamento que atinge nossa alma. Porque ele diz: se você só apenas se irá, não precisa nem praticar. Então, podemos ver aqui duas leis. A lei de Moisés, que nós já conhecemos, e uma lei trazida por Cristo, que é a lei de Cristo. Na lei de Cristo, se você se irá, você já pecou. Na lei de Moisés, você só pecou se você matar, se você praticar o ato. Mas na lei de Cristo, se você se irá, você já pecou. E temos vários outros exemplos aqui. Então é esse mandamento que Jesus fala que quem cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Não o mandamento de Moisés, mas o mandamento dele, Cristo. Vamos ver outros exemplos aqui. No versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Vocês ouviram Jesus falando para os judeus. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Então eles conheciam esse mandamento de Moisés do não adulterarás. Quer dizer, se o homem não adulterasse, ele seria considerado justo, ele estava livre. Mas Jesus traz um outro mandamento. Vamos ler? Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha um novo mandamento que Jesus traz. Uma nova lei. A lei dele mesmo, de Jesus, que ele está estabelecendo ali para anular a lei de Moisés. Na lei de Jesus ele diz: qualquer que olhar e desejar já adulterou. Então é muito mais profundo. E aí, como se livrar desses pecados? Porque se livrar do pecado do não adulterais não era fácil, mas também podia ser uma coisa encoberta, podia ser encoberto, mas quem encobre o sentimento de Deus? Ninguém consegue encobrir o sentimento de Deus. Jesus falou: se você olhar e desejar, você já pecou. Então é algo muito mais profundo. Os mandamentos trazidos por Cristo, a lei de Cristo, é muito mais profunda. E não basta apenas decorarmos, não adulterarás, não matarás, para que nos livremos dessa lei. Essa lei de Cristo, ela só pode ser cumprida se nós estivermos em Cristo, para que Ele nos livre dessas coisas, para que Ele nos livre desses pecados do nosso coração. Ao contrário da lei de Moisés,
que se você apenas não praticasse, você seria considerado justo. Vamos ver outros exemplos aqui. No versículo 31. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Olha só, mais uma lei de Moisés aqui. Na lei de Moisés permitia que o homem entregasse, se o homem não quisesse mais a mulher, a esposa, ele poderia dar uma carta de divórcio e mandar ela embora. Essa é a lei de Moisés. Mas na lei de Cristo, vamos ver? Quando Jesus diz assim, na passagem assim, mas eu digo, ele está estabelecendo a lei dele sobre a lei de Moisés. Ele está abolindo a lei de Moisés. Vamos ver. Versículo 32. Jesus disse assim: mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então veja aí como a lei de Cristo é muito mais profunda. Ele diz quem se divorciar de sua mulher, vamos ler aqui, deixa eu rever aqui. Aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. Então, na lei de Cristo, hoje não existe mais isso, né? Hoje as leis brasileiras são diferentes aqui dessa lei de Moisés. Mas na lei de Moisés, quem poderia dar uma carta de divórcio à mulher e ela ir embora. Mas Jesus disse que caso quem tivesse essa atitude, estaria fazendo com que a mulher se tornasse adúltera. E o homem que se casasse com essa mulher também seria um adúltero. Então, algo muito mais profundo do que simplesmente pegar uma carta, entregar uma pessoa e mandar ela embora. Vamos continuar aqui no versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Pronto. Existia também esta lei do juramento, que as pessoas podiam jurar por Deus. Mas Jesus, para suprimir este mandamento, ele diz: mas eu digo, não jurem de forma alguma. Olha, na lei de Moisés era permitido o juramento, mas Jesus disse, não jurem de forma alguma. Aí Jesus vai explicar por quê. Nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Seja o seu sim, sim, firme. Seja o seu não, não, firme também. O que passar disso vem do maligno. É o que Jesus ensina para suprimir a lei dos juramentos. Que as pessoas, eu juro por Deus que não fui eu. Eu juro por Deus que foi ele. Eu juro por Deus. Jesus disse, não faça isso. Não faça isso. Não jurem. Mas, ao contrário, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Percebam aqui que Jesus está suprimindo os mandamentos da lei e as próprias regras da lei e as outras partes da lei toda para introduzir uma nova lei, a lei de Cristo, a lei dele. Vamos a mais um exemplo aqui, sobre vingança agora. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Existia essa lei no livro de Moisés, existe ainda, né, que está escrito lá, né? Mas ela já foi suprimida por outra lei que Jesus nos dá aqui. Jesus diz, mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha,
vá com ele duas, dê a quem lhe pede e não volte as costas àqueles que desejam pedir-lhe algo emprestado. Então, na lei antiga, na lei de Moisés, era olho por olho, dente por dente. O que a pessoa te fizesse, você tinha que fazer da mesma forma. Se a pessoa te fez um bem, você deveria fazer um bem. Se a pessoa te fizesse um mal, você deveria também fazer o mal. Igualmente, inclusive tinha uma parte na lei que dizia que se a pessoa arrancou o braço do outro, ela deve ter o braço arrancado também. Tinha que ser igual. Tinha que ser olho por olho, dente por dente. Se arrancasse um olho, vamos lá e vamos arrancar um olho também. Essa era a lei dura de Moisés. Mas Jesus veio suprimindo essa lei, abolindo essa lei. E abolindo essa lei, Jesus disse: não resista ao mal. Se alguém bater na sua face, não queira bater na face dessa pessoa também. Dê a outra face. Então veja a lei de Moisés aqui em todas essas passagens que eu estou dando aqui para vocês, sendo suprimida pela lei de Cristo. A lei eterna, a lei que pode salvar. Então são esses mandamentos aqui que Jesus diz: quem desobedecer a um desses mandamentos será considerado pequeno nos reinos dos céus. Vamos ler mais uma aqui. A última. Tem várias leis aqui, tem várias passagens onde Jesus suprime a lei de Moisés com atitudes, com palavras como essa. Mas vamos só terminar com essa daqui, para terminar o capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então, na lei de Moisés, a pessoa tinha que amar o próximo e odiar o inimigo. Mas na lei de Cristo, vamos ver na lei de Cristo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Olha, ame seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus está aqui abolindo a lei que mandava que amasse apenas quem te ama. E Jesus vai dizer por quê. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Se vocês amam ao que amam vocês, o que vocês estão fazendo demais? Se vocês estão amando apenas aqueles que amam vocês, nada demais. Mas Jesus disse: amem os seus inimigos, para que vocês sejam filhos de Deus, para que vocês se tornem perfeitos como Deus é perfeito. Então, são esses mandamentos que Jesus trouxe aqui, que eu acabei de ler para vocês, que suprimem a lei de Moisés, que suprimem os mandamentos de Moisés. São esses mandamentos que Jesus fala: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar um desses mandamentos da lei de Cristo será chamado grande no reino dos céus. Então, povo de Deus, temos que atentar para estes mandamentos que Jesus trouxe, esses mandamentos que aboliu os mandamentos de Moisés, que anula a lei de Moisés, porque Jesus não veio cumprir os mandamentos da lei. Jesus veio cumprir as profecias que estavam relacionadas a ele. E são essas profecias que ele diz: não passará céu e terra sem que tudo se cumpra. Essas profecias vão se cumprir até o final, até ao retorno do próprio Senhor. Então não vamos nos deixar enganar por aqueles que não sabem o que estão falando, por enganadores que querem nos prender a mandamentos antigos, que
quer nos prender a leis antigas, até mesmo sem saber o que estão dizendo. Muitos nem por maldade, muitos por maldade e outros não. Mas tentam nos prender a leis e mandamentos que não foram dados a nós por Cristo. Cristo nos deu mandamentos e leis eternas. E um dos mandamentos que eu gosto muito de citar de Cristo, ele diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros e amem também seus inimigos. Portanto, façam isso. Vamos nos esforçar, não que seja fácil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, eu não estou trazendo aqui uma palavra para mostrar a vocês que eu sou melhor que ninguém. Eu também sou pecador, como vocês são pecadores, mas para nos libertarmos do engano, temos que ter conhecimento dessas coisas. De posse do conhecimento dessas palavras, nós vamos ter forças para lutar contra o engano e contra o pecado. Orem por mim, eu oro por vocês, como Igreja Amada de Jesus Cristo, e amém. Até a próxima, se Deus permitir.